início a este debate, e o nosso debate tem como tema a água como um bem público e não como um bem económico. E para que possamos desenvolver este tema, passo a apresentar os participantes. Ernesto Ferreira, vereador da CDU da Câmara Municipal de Alenquer; José Luís Ferreira, deputado do Partido Ecologista aos Verdes; e Pedro Ventura, membro da Comissão Nacional de Ambiente do PCP e vereador na Câmara Municipal de Sintra. Temos também aqui o José Manuel Catarino, que é subejamente conhecido, já foi vereador na Câmara e neste momento é um ativo do PCP. Feitas as apresentações, passo a palavra a Ernesto Ferreira para que possa desenvolver um pouco o tema apresentado. Então, boa tarde a todos e a todas. Como é que se chama a senhora? Era isso que eu dizia, eu ia apresentar a Amélia, que ela não se apresentou. A Amélia Quintano, que é eleita no PCP da Assembleia Municipal e da Comissão da Câmara Pública. Faz parte da Câmara Pública. Bom, feitas então esta retificação, um agradecimento a todos os presentes, aos homens e às mulheres que têm vindo ao longo dos tempos a dar apoio e chamar a atenção para este problema, e dizer que esta iniciativa está integrada numa iniciativa nacional que o PCP e a CDU, com o PEV e os restantes membros da CDU, num âmbito mais largo do que os serviços públicos. A água, este tema é sobre a água e justifica-se já da sequer o conhecimento de todos o problema que se atravessa, mas podíamos estar aqui a falar dos transportes e da mobilidade, em função daquilo que tem sido as últimas questões, da saúde, da educação e muitos outros. Mas como é evidente, em função de estarmos em Alenquer, pelas boas ou provavelmente pelas más razões, a água tem que ser um tema central em termos dos serviços públicos. A água, o saneamento e aquilo que está associado, como nós costumamos falar, à fatura da água. E nesse sentido, portanto, a participação de todos os homens, e como eu digo, todos os homens e mulheres, associações que ao longo dos últimos tempos se têm também levantado, dando voz a esta questão, a água tem que ser um bem público comum e não pode ser um bem económico a favor e com interesses de alguns. Sabemos que Alenquer é um dos concelhos que tem uma das águas mais caras, fala-se em quarta, depois há aqui mexendo cara mais cara do país. A água que foi privatizada, embora os nossos amigos do Partido Socialista não gostem de ouvir isto, dizem que é uma concessão, mas chamem-se o que quiser, entregou-se a uma empresa privada a gestão da água e de tudo o que está associado a ela. Portanto, e essa questão, para ganhar dinheiro, como qualquer, e nada contra isso, do ponto de vista da empresa enquanto empresa privada, o que está é a água e tudo o que está associado com ela. Portanto, este contrato tem 17 anos, é um contrato que se prolonga ainda até 2031, salvo erro, se andamos por aí, se não quero estar aqui ter um erro, 2031, e que a CDU votou e esteve sempre contra a entrega desta água a privados. Os motivos que levaram à entrega, e penso que todos nós estamos mais atentos, visando as datas, os contratos, tudo o que esteve na origem daquilo, a justificação que foi dada na altura para a privatização da água, que se pode concluir, é que se a Câmara de Alenquer não tinha condições para fazer investimento nas condutas de abastecimento de água, aquilo que se conclui é que até hoje esse trabalho nada foi feito. Aquilo que temos é rupturas a dar mais que muitas, qualidade de água sem condições, penso que, ou seja, tudo o que foi, e aquilo que foi a justificação para a feitura e a entrega a privados deste contrato, ou desta eu não gosto de chamar de concessão, mas alguns chamam de concessão, privatização, para os residentes deste concelho, até do ponto de vista das empresas, quando cada vez mais se fala a necessidade de criar e de formar empresas, é evidente, as empresas que se instalam no concelho de Alenquer vão pagar mais água e mais saneamento, cada um de nós que pode comparar, inclusivamente com o nosso vizinho do lado, do concelho de Vila Franca, que temos serviços municipalizados de água e saneamento. Depois, a nossa posição também, dizendo mais hoje nem ontem, como eu disse, assim nos tempos desde o início deste processo contra, e ao longo de tudo, nomeadamente a mim, como eleito desde 2017 na Câmara Municipal,
todas as intervenções públicas feitas nas reuniões de Câmara e Lordship temos tentado e alertado sempre para esta questão. Nós não nos estamos a meter em bicos de pés, nunca estivemos, não temos necessidade disso, e ainda bem que há um ano, penso que esta parte, quase ou menos, há uma série de municípios criados e isso tem levantado também, e a dado voz e mais visibilidade a este tema. Portanto, também um agradecimento a eles, porque isto não é exclusivo nosso, isto é um problema de todos nós, os que vivem e trabalham neste conceito. Sejam individuais, sejam coletivos, como eu disse, sejam pessoas ou não. Portanto, desse ponto de vista, a CDU estará à vontade desse ponto de vista, não está à vontade, porque continuamos a ter a água mais cara, uma fatura da água que está associada ao saneamento, que se consuma água ou não, pagamos água e saneamento e mais taxas de resíduos, que vão aumentar este ano, por sinal, a taxa de resíduos, também por apoio da maioria, escusando-se com a ERSAR, e que isto não vale, a ERSAR e as entidades reguladoras valem sempre muito para quando dá jeito, e com um pedido de reequilíbrio financeiro de 2017, que não está resolvido, e com um segundo pedido de reequilíbrio financeiro entregue em dezembro de 2019. Portanto, esta informação foi dada na reunião de Câmara no dia 6 deste mês, no mês passado, portanto, nós já estamos em fevereiro. Ou seja, temos aqui, do ponto de vista deste problema, algo que até agora não tem havido vontade política, até agora não tem havido, continua a não haver vontade política para resolver este problema, pelo menos para tentar resolvê-lo inicialmente. Não sabemos nós que de hoje para amanhã não se consegue resolver o problema. Mas, aquilo que se põe é tentamos saber. É necessário saber quanto custa a adequação. O que é que fez as Águas de Alenquer? Cumpriu ou não cumpriu o contrato? Do nosso ponto de vista, eu sou leigo, não cumpriu. Não está a cumprir. Mas, todas estas questões têm que ser vistas como uma empresa de ordem independente. Ou seja, alguém que fez para aí agora um levantamento que diz que custam 80, outros dizem que custa 100, são milhões e mais que milhões. Há uma coisa que é necessário saber de facto o que é necessário. De facto, o que é necessário de investimento para resolver o processo e isto, como, quando e quem é que faz. Mas tem que ser alguém independente. Não pode ser alguém que está associado ao lobby das águas em Portugal. Não pode ser a empresa ou uma entidade que faz lobby para a privatização da água em Portugal. Portanto, desse ponto de vista, já foi denunciado publicamente, incluindo numa das penúltimas Assembleias Municipais, e tem sido ao longo dos tempos levantado, e está assumido agora. Eu penso que era bom qualquer um de nós consultar, porque as reuniões de Câmara são durante a semana, e a maior parte de nós estão a trabalhar, consultar as atas, e ver o que é que está a sair, o que é dito, que às vezes está a dificultar todo o processo, mas perceber de facto o que é dito. Na última reunião, penso que a de 6, se ainda de 20, foi dito que vai ser contratada nova empresa para apresentar isto. É preciso é como tu, não sei se vai haver uma reunião também agora brevemente, já agora para dizer também, mas dizer, este é o problema que a Alenquer tem. Alenquer, quando falamos de Alenquer, não estamos a falar de uma coisa abstrata, estamos a falar nos residentes, nas pessoas que vivem e trabalham aqui, nas empresas de onde está a país. Portanto, este é, do ponto de vista processual, e é uma questão política também, mas passa a ser uma questão económica, do ponto de vista que nos afeta a todos enquanto residentes, enquanto com interesse no Conselho, enquanto consumidores ou enquanto clientes, é a questão de novo. Portanto, a água, como alguém dizia, tendo este Conselho ao longo de anos, ou dezenas de anos, não diria há séculos, ser um fornecedor de água a Lisboa, a partir dos fundos que tinha em Alenquer e ainda tem em Horta, nomeadamente, independentemente depois de calcar e do resto está eventualmente associado a isso, nos últimos tempos, mas continuamos a ser. Nós exportamos, o Conselho exporta a água e estamos a pagar água muito mais cara que o Conselho do Lado, com Lisboa e todos os outros. Portanto, e desse ponto de vista, toda esta questão tem que ser posta em causa e deve ser posta em causa. Agora, temos a consciência, penso que é conhecida, a posição da força política que governa este Conselho há mais de 40 anos, neste momento com a maioria absoluta na Câmara, 4 PS, 2 PSD e 1 CDU. E, desse ponto de vista, o levantar questões, o questionar, o pôr em causa, deve continuar a ser feito. Da nossa parte, penso que vamos continuar a fazer o melhor que podemos e soubermos. É evidente que muitas vezes também o dar a conhecer o nosso trabalho às vezes não é fácil, não é que não se faça, não é visível, é verdade, mas também, desse ponto de vista, muitas vezes não é nesse sentido, embora seja necessário dar conhecimento embora pouco se consiga fazer, mas é nesta luta que estamos, é nesta luta que vamos continuar a estar e que vamos estar também com aqueles
que continua a dar a cara, diria e recomendamos que vamos dar voz a todos, vamos juntar vontade, juntar vozes para tentar que este processo, no mínimo, seja clarificado. Que é isso que é, neste momento, de clarificação não tem nada. É saber quanto custa, onde é que vai, quem cumpriu, quem é que não cumpriu. E esta é uma questão que está cheia de nebulosidade. Não temos nada contra ninguém, penso que fique claro. O que temos é a favor das populações do Conselho de Alenquer. Portanto, eu para já ficava evidente que não serei eu a pessoa, se calhar, mais habilitada para falar deste contrato, havendo for necessário a Catarina que esteve e foi vereador na altura, foi feito o contrato e todo o processo que acompanhou, mais tarde provavelmente irá também falar se for necessário. Portanto, e a ideia seria, nós vamos dar aqui uma coisa rápida, os três, depois iríamos passar, porque a ideia é essa também, ouvir-vos, juntar posições, e se houver necessidade depois no final, não sei Eu daria agora a palavra a José Luís Ferreira, deputado do Partido Ecologista aos Verdes. Então, boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Cidadania de Alenquer por ter organizado este debate e por ter convidado também os verdes a participar nele. Nós temos, ao longo dos anos, acompanhado esta questão de várias formas, tanto no plano institucional, dentro da Assembleia da República, como também fora dela, na rua, com campanhas que temos feito exatamente para alertar para os perigos da privatização de um bem essencial à vida como é a água, mas também no plano da própria Assembleia, com iniciativas várias. Eu recordo que na altura do governo PSD-CDS, quando chegou até a ser anunciada a privatização da água, nós fizemos uma proposta para incluir na lei quadro da água o princípio da não privatização da água, que foi naturalmente chumbada pelo PSD e pelo CDS, mas que na anterior legislatura conseguimos que esse princípio ficasse consagrado na lei quadro da água e, portanto, está lá expresso que o princípio da não privatização da água, isto sem prejuízo daquilo que acabou aqui por ser referido e com toda a pertinência, que quando nós não queremos falar de privatização, falamos de concessão. Mas quando nós falamos de concessão com 30 anos ou 50 anos, nós estamos praticamente a arrumar a questão e, portanto, dizer que não é privatização, mas é uma privatização encapsulada a que lhe chamam concessão, até porque depois se levantam aqui estes problemas que foram muito bem levantados com a questão dos custos, quanto custa, porque vai ser uma chatice. Nós sabemos que quando uma Câmara liberta para o setor privado a gestão da água, larga das suas mãos todo um serviço ou um departamento que estava ligado à questão da água. São trabalhadores que depois têm que ir para outros sítios e que tudo isso tem custos depois no fim, quando eventualmente se a Câmara e vai decidir abocar novamente a gestão da água, abandona por completo todo aquele serviço que fica entregue só aos privados, com todas as consequências que aí decorrem e depois lá à frente eu falaria. Mas eu antes disso queria dizer o seguinte: eu tenho que me congratular pelo facto de nós nos pautarmos e continuarmos a pautar pela questão da coerência nesta e noutras matérias. E isto significa que, se em 2003, quando foi discutida a questão da concessão da água aqui em Alenquer, a CDU foi a única força que se opôs. A força política representada tanto na Câmara, creio que já na Câmara também tinha representante na Assembleia Municipal, que foi contra a privatização da água e, portanto, mantém essa postura, até porque se algumas pessoas poderão ter que esperar 10 anos para perceber que foi mau negócio, nós percebemos antes do negócio ser feito que isto podia ser desastroso e hoje, quando olhamos, se compararmos os preços da água hoje para aquilo que era quando a água era gerida pela Câmara, nós percebemos que os contribuintes da Alenquer, não quero chamar clientes, porque é outro tipo de liturgia que eu não gosto de entrar, mesmo quando falamos de transportes, não há clientes, há utentes, há utilizadores, mas pagam mais hoje e a qualidade da água é inferior. Portanto, a qualidade do serviço da água pode ser o mesmo, mas o serviço é pior. A Alenquer, se calhar, segundo aquilo que eu pude perceber, é que tem a água a quarta mais cara do país, não sei se é verdade ou não, li isto à luz. E depois isto contrasta com os lucros que são acumulados pela empresa que explora a água. Bem sei que os contratos, este tipo de contratos, que normalmente também são sempre feitos pela outra parte, isto também é outro problema, é como as parcerias público-privadas, que depois é uma chatice para sair. E eu digo isto porque em Setúbal, se lembram, a Câmara Municipal de Setúbal, há uns anos, entregou a gestão da água a uma empresa francesa, que era a Alcoc, na altura, hoje já não sei se é a mesma, isto na altura da gestão PS do Mata Cáceres, em Setúbal. Estou a falar da Câmara de Setúbal.
Quando a CDU recuperou a Câmara de Setúbal, estamos a falar se calhar há 20 anos atrás, até creio que foi a primeira vez, eu digo isto porque o André Martins, que era vereador dos Verdes lá na Câmara de Setúbal, enfim, ficou com a missão de procurar soluções para fazer a questão do processo de água. E aquilo, com consultas de escritórios de advogados, todos diziam que nós estávamos a falar de um contrato leonino, porque ele estava feito de tal maneira que não havia possibilidade da Câmara poder avocar assim novamente a gestão da água. Portanto, e o processo prolongou-se, porque se os contratos são feitos pelos privados, se a Câmara se limita a assinar, se não tem uma participação ativa de assegurar, de facto, os interesses de quem representam, isto torna-se mais complicado. Aqui em Alenquer, eu não sabia, estou a saber agora, que um dos motivos, ou uma das justificações para a privatização era a questão da manutenção do transporte de água, digamos assim, da tubagem. E eu digo assim, quando o Estado não consegue fazer, então quem é que consegue? Então, mas nós estamos à espera que seja a empresa privada que vai abrir buracos para mudar os tubos. A empresa privada está-se nas tintas desde que a água chega ao destino. Nós, quando falamos da gestão sustentável da água, que é uma coisa que aponta tanto a nossa Constituição, que inclui ao Estado, a responsabilidade de fazer uma gestão racional da água. Quando olhamos para os fóruns mundiais da água, estive inclusive em 2018 no Fórum de Brasília, onde as organizações internacionais todas chamam a atenção para a necessidade de salvaguardar a água enquanto um bem público. Ao nível das Nações Unidas, a própria água era reconhecida como um direito fundamental e que depois nós, perante todas estas consagrações, o que temos é empresas privadas a gerir um recurso que não é água. Nós sabemos que a gula não é de agora, e isto é um mercado de facto muito apetecível para as grandes empresas, porque nós precisamos de água. E, portanto, nós, se precisamos de água, não é preciso sequer fazer publicidade, porque a empresa tem lucros garantidos por uma eternidade enquanto funcionar, porque as pessoas vão precisar de água. O que acontece é que se nós, enfim, vivendo num Estado de Direito Democrático, até passamos por uma revolução, que procurou também reverter as coisas, e de certa forma conseguiu, ainda que não tudo na sua plenitude, mas que ainda está presente nas nossas memórias. Quando nós achamos que tudo é objeto de mercado, tudo cabe no mercado, nós estamos a fazer uma leitura parcial das coisas, porque, em bom rigor, há coisas que não podem ser objeto de mercado. Nós não podemos encarar a água como se fosse um sabonete que se compra e que se vende e que é fruto do lucro falso. A água é um bem essencial à vida, é reconhecido assim pelas Nações Unidas, pela nossa Constituição, e se é um recurso fundamental à vida, ela deve estar acessível a toda a gente, de igual forma, acessível a todos os cidadãos, porque todos precisam de água. Esta sugestão, eu diria, o abrir de porta para a concessão da exploração da água e da distribuição da água e da gestão da água foi feita na altura do governo de Cavaco Silva, nos anos 90, não me lembro já em que altura, mas sempre que nós confrontávamos o Partido Socialista, isto também tem que ser dito, apesar de tudo, às vezes a gente fala muito da esquerda, mas à esquerda, porque à esquerda é que quando se toca nos interesses de algumas pessoas já não somos tanto à esquerda. Não falo só da água, falo, por exemplo, do CTT. O Partido Socialista reconhece que o CTT foi e reconhece bem, como nós reconhecemos, foi um negócio que ninguém compreende porque é que tudo foi feito, mas quando nós chegamos à frente, vamos reverter o processo do PS, já as coisas estão más, mas se calhar regressar outra vez, não é bem assim. E, portanto, nós quando falamos de esquerda também convém que tenhamos aqui a noção de que há esquerda e há esquerda. Mas para dizer que, apesar de tudo, nós conseguimos na anterior legislatura, porque isso, quando foi das discussões daquelas que chamam de acordo, de posições conjuntas, uma das questões que os verdes fizeram questão de ficação do papel era a necessidade de consagrar na lei de água a não privatização da água. É claro que isto vale o que vale, porque foi já dito aqui, há sempre a possibilidade de concessão e eles dizem que concessão não é privatização. E como eu dizia há pouco, uma concessão de 50 anos, daqui por 50 anos vamos ter que estar a Câmara toda a criar um serviço para a gestão da água. Mas há aqui outro problema, que quando nós falamos, e isto é uma posição que eu acho que nós até podemos dizer assim, a esquerda defende, aquela tal esquerda, defende que a gestão da água deve ser pública. Nós não temos qualquer problema em assumir que somos um partido de esquerda, aliás, não é novidade para ninguém que está aqui nesta sala, que nós não estamos ligados com o PCP, não é por causa dos olhos de Jerónimo de Sousa, é porque o Partido Comunista
Portuguesa é um partido de esquerda, tem posturas com as quais nós muito nos identificamos, convergimos em muitas matérias e, portanto, nós somos um partido assumidamente de esquerda. Mas ainda que assim não fosse, para quem é mais difícil perceber isso, eu dizia apenas assim. Quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, andamos aqui às voltas do que é isso, o desenvolvimento sustentável, que é um conceito muito difícil de definir, um conceito muito indeterminado, mas nós partimos do pressuposto deste conceito mais ou menos simples, que é nós teremos desenvolvimento sustentável quando formos capazes de gerir os recursos do presente sem hipotecar os recursos das gerações que aí vêm. E, portanto, isto é que o desenvolvimento sustentável, é gerir o presente sem hipotecar o futuro. Mas nós, como ecologistas, portanto, eu aqui fazia, do ponto de vista doutrinário, uma distinção entre o que é ambientalista e ecologista, se calhar não é necessário toda a gente perseverar, mas nós interessa-nos muito o social porque nós consideramos que não há desenvolvimento sustentável sem justiça social. Ou seja, nós achamos que um desenvolvimento sustentável exige que a gente apenas retire do planeta os recursos que precisa para viver e para ser feliz. Mas, para além disso, isso não chega. É preciso também que aquilo que é tirado do planeta seja distribuído de forma justa para todos. Porque senão nós temos, e aqui na água isto aplica-se perfeitamente, nós temos gente, entre aspas, a morrer afogado e temos gente a passar cedo. E, portanto, nós queremos é que toda a gente tenha acesso de forma igual aos acessos aos recursos que são extraídos da natureza. E por isso é que nós achamos que o desenvolvimento sustentável só faz sentido com justiça social. E eu dizia há pouco, a gula do setor privado é muito acentuada e está-se a ver aí muito, de facto. Nós hoje, quando dizemos que nos países a água é mais cara que a gasolina, mas em Portugal já é. Eles foram a um restaurante, eles foram a um café e pediram meio litro de água, a água é mais cara do que a gasolina. É tão simples. Se uma garrafa de água custa 80 cêntimos, tenha meio litro, um litro de água é 1,60 no supermercado. E, portanto, a gasolina não é tão cara. Apesar de ser cara, a água já é mais cara do que a gasolina. Depois também nós percebemos que aqui há alguns anos foi feito, não sei se intencionalmente, se não, o que é verdade, é que aconteceu uma espécie de campanha contra a água da torneira. Portanto, isto foi um boom do mercado para quem trabalha em vender água em garrafa, que foi disparado. Porque houve aqui um descrédito da água que é distribuída pela torneira, que habituou-se muito à questão da utilização da água e comprar garrafões de água aí nos supermercados e indicado até consumir essa em vez de consumir a da torneira. Isto também são os interesses económicos aqui a irritar um pouco os hábitos das pessoas e o mercado. Nós, de facto, temos feito campanhas, eu tenho até aqui um documento que foi distribuído aqui há uns anos, exatamente a chamar a atenção para a necessidade de garantir a água no setor público. Temos feito campanhas pela rua por todo o país com a distribuição deste documento, sobretudo para a malta mais nova, que estão um bocado alheias a isso. Mas a questão da privatização também tem aqui outra nuance que eu também queria salientar, e aos verdes diz muito. Nós, quando falamos de uma gestão sustentável da água, somos focados para uma vertente que é a questão da necessidade de evitar o desperdício da água. Nós temos que combater o desperdício da água. Se nós tivermos a água privatizada, eu não estou a ver uma empresa fazer publicidade para as pessoas pouparem água. A empresa o que diz é consumam, quanto mais consumirem, mais lucro nós teremos. E, portanto, isto até é contraditório com a própria racionalidade ao nível da gestão da água. E por isso é que nós dizemos que se a água é um bem público, tem que ser o Estado a assegurar a sua distribuição. Como diz o Estado, diz as autarquias locais. As experiências que nós temos assistido ao longo dos anos, além que pode ser um exemplo de doutrina e para outros debates, é um mau exemplo porque as pessoas pagam mais tempo ao serviço, mas nós vemos, por exemplo, que Mafra teve que fazer uma reversão do processo. Porquê? Porque o tom público, de facto, não estava a satisfazer as necessidades da população. Se eu disser, por exemplo, em alguns contratos, para se abrir um fontanário público, o contrato não permite, isto pode ser um disparate. Eu não sei se aqui em Alenquer não li um contrato, mas não me admirava nada que num contrato de concessão de exploração da água a um privado, nesse contrato, constasse a impossibilidade da Câmara Municipal de abrir fontanários públicos, porque isso é tirar mercado à empresa que vai gerir a água. Depois, há aqui outros problemas que eu notava, eu vivi em Setúbal há algum tempo, não consigo em Setúbal, e fiz 2 vezes a informação para os serviços, porque havia rupturas na canalização, portanto, rupturas que não eram dentro da casa das pessoas, portanto,
era a água que estava a correr para a rua, e às vezes era preciso esperar uma semana para que a brigada lá fosse. Ora, isto, quando é a autarquia, tem a preocupação de não desperdiçar água. E quando nós temos uma recolha, estamos a desperdiçar água que vai ser preciso um dia qualquer. Ora, se eu ligar para os serviços durante o fim de semana, a empresa não vai contratar uma brigada para lá ir. O que diz é o seguinte: na segunda-feira a gente trata disso, ou terça ou quarta. E, portanto, estas preocupações em torno do combate ao desperdício da água são também importantes nesta discussão. Aqui o que interessa, dizia-se há pouco, vamos avaliar quanto é que custa. Porque essa avaliação tem que ser feita, porque nós temos que perceber que quanto mais tarde nós procurarmos fazer a regulação do processo, mais caro ficará. E mais água se desperdiça. E por isso é que eu acho que a CDU deve continuar a lutar pela reversão deste contrato de concessão, tendo em conta até aquilo que já aconteceu noutros conselhos que não foi MAPA, como foi Setúbal, que ainda continua de volta nos contratos para saber se consegue dar-lhe a volta, mas quanto mais depressa se iniciar o processo, tanto melhor, porque de facto, se a água é um direito, os direitos não são negociáveis. Não podem estar no mercado como se fosse uma mercadoria qualquer. Não, é um bem, é um direito e, portanto, se os direitos não são objeto tem que estar fora da lógica do mercado, porque não é esse o sentido dos bens essenciais à vida. Mas já basta terem privatizado a Galp, já basta terem privatizado a EDP, o CTT, quer dizer, aquilo que são os setores estratégicos da nossa economia e que também têm a ver com bens sociais, porque nós estamos a ver agora, por exemplo, com a questão da pobreza energética que reina pelo país. E, portanto, quando nós estamos num país soberano que precisa de pedir autorização à Comissão Europeia para baixar o IVA da eletricidade, mas não precisa de pedir à Comissão Europeia autorização para reforçar as verbas da NATO, nós devíamos nos questionar todos, mas que raio da Europa é que nós andamos aqui a tentar impor, porque há pessoas a passar frio e o Governo não tem autonomia para poder baixar o IVA da eletricidade, quando para dar dinheiro para a NATO não precisa de autorização da União Europeia. Eu não estou a dizer que era bom que também fosse preciso pedir autorização à União Europeia para gastar dinheiro na NATO. Eu que acho é que está errado a pedir autorização à União Europeia para baixar o nível da eletricidade. Eu acho que nós devíamos ter sobretudo a soberania orçamental que fugiu, por causa dos pactos de estabilidade e por aí fora. A nossa soberania orçamental ficou fragilizada, com aqueles que andaram sempre a propagá-la como uma coisa boa, e que agora, cada vez que é preciso apresentar um orçamento, primeiro tem que ir a Bruxelas para ver se Bruxelas concorda com os ditames dos quais se orienta a União Europeia, que curiosamente tem mantendo muito nesta linha da privatização da água, porque nós temos uma Europa hoje que praticamente está transformada num instrumento do mercantilismo, do neoliberalismo, e portanto tudo é mercadorias, tudo serve para comprar e sobretudo tudo serve para englobar os lucros das grandes multinacionais que veem na água de facto um potencial que não tem limite, porque as pessoas, seja hoje, seja amanhã, seja depois, vão sempre precisar da água, portanto isso são sempre lucros garantidos. A fábrica, que é a empresa do edifício do Tejo, portanto, uma empresa que está aqui ao lado da ruína, e sabendo o vosso problema que tinha aqui com o preço, com a questão da água, lembrei-me logo de um caso, que é um caso muito conhecido, de uma cidade americana que tem um problema também com o preço da água. Porquê é que eu me lembrei da fábrica? Estas fábricas de lanifícios são fábricas que necessitam habitualmente de muita quantidade de água para elaborar. Objetivamente, esta aqui está fechada já há muito tempo, mas se ela tivesse a funcionar e precisasse de água pública, no caso, precisasse de uma necessidade objetiva de água, certamente a empresa privada que fornece água aqui a Alenquer tinha que fazer uma opção. E a opção seria muito simples, que era: o que é que me compensa mais? Eu fornecer água a uma empresa de grande dimensão, que no fundo eu só tenho que garantir uma tubagem em qualidade e não tenho perdas de água, e me garanto uma remuneração imediata, ou tenho que fornecer água a um conjunto mais vasto da população, onde, por exemplo, as perdas de água são maiores e os consumidores, e no fundo eu vou conseguir vender menos de água. Certamente que a empresa privada que recebe água de Castelo de Bode ia optar por fornecer a água à empresa de lanifícios. E isto, porque é que me lembrou da cidade americana? Há uma cidade americana chamada Flint, que é uma cidade que tem as maiores reservas de água doce dos Estados Unidos.
e a empresa que explora a água em Flint teve que fazer uma opção. Tinha uma grande indústria, que é uma indústria que vocês todos conhecem, que é a General Motors Company, que é a maior empresa produtora de automóveis dos Estados Unidos, consome muita água. Por sua vez, essa empresa de automóveis tem outras empresas ao lado ligadas à produção de armamento que ainda consomem mais água, e a empresa distribuidora de água teve que optar entre fornecer água à cidade de Flint ou fornecer água ao complexo industrial. Objetivamente optou por fornecer água ao complexo industrial. No entanto, a cidade continuava a precisar de água. E o que é que eles fizeram? Foram explorar explorações de água que não tinham grande qualidade de água e passaram a fornecer essa água à população. O que aconteceu foi que a cidade de Flint, que é, no fundo, a cidade que tem a maior reservas de água dos Estados Unidos, acabou por fornecer a pior qualidade de água dos Estados Unidos à população. Este escândalo de Flint foi tão grave, porque a empresa, no fundo, estava a pensar apenas no seu lucro e não na população, que durante a campanha eleitoral, a última campanha eleitoral do Barack Obama, o Barack Obama teve que ir à cidade comprovar que afinal a água de Flint já não era a água que estava a ser fornecida à população, já não era água contaminada. Estamos a falar de pessoas que tinham problemas gastrointestinais, queda de cabelo, não é o meu caso, porque eu não viajo de Flint, mas se calhar nem me queria mais, e outro tipo de problemas de saúde graves. E nessa campanha ficou marcada por uma expressão do Barack Obama, em que vai fazer uma intervenção à cidade de Flint, saca de um copo de água debaixo da mesa, numa perspectiva política, para dar nota que a água era segura. Eu vou pôr aqui a tampa, que é para não entornar a água, e faz de contas que bebe água, mas não bebe. E a oposição republicana percebeu que até o Barack Obama tinha receio de que aquela água que estava a ser fornecida atualmente em Flint seria uma água com qualidade. E eu acho que este exemplo podia ser aplicado aqui a vocês em Alenquer. Porque, no fundo, quando estamos a falar, e o José Luís e também o Ernesto já deram aqui nota, de que a água é de facto um bem essencial. É um bem essencial e tem outro aspecto que é um monopólio natural. E esse é que é o problema. Vocês não podem optar por escolher outra empresa para beber água pública que vos garanta a qualidade. Forçosamente têm que consumir a água que é fornecida por aquela empresa. E foi por isso quando se deu o 25 de Abril, em que anteriormente já existia uma série de empresas privadas que forneciam água, uma das principais regras consagradas na Constituição, mais tarde na Constituição de 76, foi precisamente o acesso popular à água e a lei de limitação de setores estratégicos. E porquê? Que era, no fundo, dizer que havia setores que eram tão importantes, a água, a energia e os transportes, que só podiam ser administrados por empresas públicas. Quando nós estamos a analisar a água, de facto estamos a analisar, e estamos a falar de um assunto sério. O Zé Luís deu aqui a nota do preço da garrafa de água. Se nós tomarmos duas garrafinhas destas que têm 33 centilitros, elas, enfim, dá um valor de cerca de €1, e portanto nós vemos que de facto é um grande negócio. Mas para vocês perceberem que grande negócio é este, eu que fui gestor de uma empresa de distribuição de água pública, que foi o SEMAS de Sintra, em que tive 7 anos no Conselho de Administração, por €1 de água, €1, nós conseguíamos fornecer 1000 litros de água. 1000. Eu estive aqui a fazer as contas enquanto aqui os ilustres oradores da mesa estavam a falar, e das 16 concessões que eu analisei aqui muito rapidamente, nenhuma delas vende 1000 litros de água por menos de 2,3 euros. Ou seja, estão a vender o dobro daquilo que um sistema público vende. E aqui é que é a grande questão, que nós nos devemos questionar. O que é que se passa com a água em que há entidades públicas que de facto conseguem praticar preços? Não digo que nos SEMAS de Sintra não tinha queixas das pessoas de Sintra que diziam que a água era cara.
Nós vamos sempre achar que a água é cara, mas isso já é outra discussão sobre aquilo onde o Estado deve investir dinheiro. No caso, é se deve investir dinheiro no setor bancário privado ou se deve investir noutros setores. E aí o preço da água ainda podia baixar muito mais. Mas neste caso em concreto, das concessões privadas, todas elas têm preços muito superiores àquilo que são as concessões públicas. Santo Tirso, 240,61 por 120 metros cúbicos de água. 120 é mais ou menos o consumo anual de uma família. Trofa, 240 euros por 120. Vila do Conde, 238. Gondomar, 240. Carregal de Sal, Tondela, Mortágua, Santa Combadão, Tábua e Santa Maria da Feira, 209 euros por cada 120 metros cúbicos de água. E para terem uma noção, em Lisboa, paga-se 120 euros por 120 metros cúbicos de água. Ou seja, é uma diferença abissal entre aquilo que é a água distribuída por um privado e a água que é distribuída por uma entidade pública, no caso a EPAL. Já agora no Porto, 136 euros por 120 metros cúbicos de água. O vosso valor está perto dos 200 euros os 120 metros cúbicos de água, portanto, de facto, tem das águas mais caras do país. E aqui entra a grande questão, porque é que os municípios se endividaram e disseram que o ideal seria não uma privatização, mas sim fazer uma concessão. E dizer, concessão não é privatização, porque nós acabamos sempre por ter a capacidade de reverter este processo. Pois é, o problema é que a reversão do processo é sempre complicada. O Tribunal de Contas fez uma listagem daquilo que eram os encargos que os municípios tinham para reverter água. Eu tenho aqui valores para reversão de água. Figueira da Foz, dívida à empresa, isto são tudo dívidas às empresas privadas de água, 9 milhões de euros. Orem, 4 milhões. Barcelos, 200 milhões. Batalha, 10 milhões. Fundão, 5 milhões. Alcanena, 4 milhões e 700. Setúbal, 30 milhões. Passos de Ferreira, 22 milhões. Santa Maria da Feira, 43 milhões. Carranzeira de Anciães, 3 milhões e 400 mil. FAF, 6 milhões de euros. Perguntamos nós, como é que Mafra conseguiu reverter o processo? Que eu acho que é o que vos interessa aqui mais para este processo. Mafra reverteu o processo porque sentiu que a empresa privada que controlava as águas de Mafra, e Mafra, como já aqui foi referido, foi o primeiro município a concessionar a gestão da água a um privado, no caso a Veolia, o grupo aqui que domina as águas de Alenquer, pertence aos 5 maiores grupos de água que controlam a distribuição de água privada no país. Aqui no caso é a Aquaplor e a AGS, depois ainda temos a Companhia General de Azul, a Veolia e a Aqualia que se juntam a este grupo. E Mafra foi confrontada com o aumento da fatura da água em 30%. E é aí que o processo, que a Câmara de Mafra toma consciência de que ou reverte o processo de concessão da água ou terá um endividamento cada vez mais galopante. Quando a Câmara de Mafra começa a fazer as contas sobre qual é que será exatamente o valor a indemnizar a empresa por exigir a reversão, calcula um valor entre 16 a 22 milhões de euros. Quanto é que vocês acham que a empresa calculou? O valor da reversão. Pois, a empresa calculou o valor da reversão em 55 milhões de euros. Cá está. Vamos dar novamente à questão que o Ernesto colocou, que é, quem é que calcula o valor da reversão? E Mafra teve a coragem de entrar num processo de discussão em tribunal de qual é que seria o valor justo. Foi nomeada uma entidade independente, e essa entidade independente, que no fundo não era controlada pela empresa privada, calculou o valor da reversão em 22 milhões de euros. E a Câmara de Mafra, então, indemnizou essa empresa em 22 milhões de euros e reverteu a gestão da água para o município. Dizer que entre o pagamento da indemnização de 22 milhões de euros
E a poupança que Mafra vai ter até 2025, Mafra vai conseguir poupar perto de 30 milhões de euros. Dizemos nós. Isso é muito bonito, porque vocês, de facto, são contra as empresas privadas de distribuição de água. E é verdade, nós defendemos que a água no nosso país deve ser totalmente pública, controlada por empresas públicas, por capital público, porque consideramos que é um bem essencial. Os municípios estão endividados e não conseguem reverter este processo. Pois também aqui a lei tem uma ligeira fuga. É que a lei permite que se criem serviços municipalizados de água e de saneamento. E também permite que se criem empresas municipais de distribuição de água. E, milagrosamente, o Tribunal de Contas diz que tanto a criação de uns SMAs, no caso, que é o Sistema Municipalizado de Água e de Saneamento, ou uma empresa municipal de distribuição de água, não contam para o endividamento camarário. Ou seja, esta estrutura jurídica, que no fundo recebe todas as instalações, passa a ter, no fundo, um quadro de empresa pública, recebe os trabalhadores que estão a trabalhar na empresa privada, são enquadrados nesta empresa pública, e esta empresa pública, por receber todas as infraestruturas, que neste caso são do município, ganha capacidade de endividamento. E também aqui é uma falsa questão quando uma autarquia diz que nós não conseguimos porque não temos capacidade de endividamento. O caso específico dos SMAs de Sintra. Os SMAs de Sintra têm um orçamento, para se perceber, um negócio que é a água. Tem um orçamento de 80 milhões de euros e 900 trabalhadores. O orçamento da Câmara de Alenquer é de 30 milhões. 30 milhões. Portanto, nós conseguimos perceber o peso que a distribuição da água pode ter no nosso país. E porquê é que nós dizemos quando há uma concessão, na realidade nós estamos a falar de uma privatização. E o Zé Luís já disse aqui que há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás, quando se começou a falar de concessões, nós conseguimos sempre colocar o dedo e dizer que não, uma concessão é igual a uma privatização. Pois então vamos ver aqui um relatório, tem aqui umas breves passagens, que é um relatório que foi escrito por Philip Alston, que é o relator especial para a pobreza extrema e direitos humanos. Este relatório foi enviado para a Assembleia Geral das Nações Unidas e foi escrito no final de 2018. E o relatório é Your Public Water Future, the Global Experience with Municipalization. E, portanto, no fundo, o que é que ele diz? Ele não é, este senhor certamente não é da CDU, portanto, estamos a falar de uma entidade completamente independente, e ele faz uma pergunta que é uma pergunta muito curiosa, que eu tomei nota, que ele diz assim: as entidades privadas dedicadas à maximização dos seus lucros são as melhores colocadas para proteger os direitos e interesses das comunidades? Pergunta. Resposta. Ele diz que não. E a seguir, no relatório, comprova que todos os serviços, que eram serviços públicos, que mais tarde foram concessionados ou privatizados, as comunidades ficaram muito pior servidas. E ele ainda avança muito mais. E ele diz que propõe um entendimento mais abrangente do conceito de privatização, onde inclui as questões relacionadas com a propriedade, o financiamento e a gestão, as prestações de serviço ou fornecimento de bens, considerando que as transferências da esfera pública para a privada podem operar-se através de diversos mecanismos, entre eles parcerias público-privadas, empresarialização, externalização, alienação do capital, transferência de ativos, comercialização, comoditização e participação privada. Ou seja, no fundo quem controla financeiramente o processo acaba por controlar a distribuição. O processo de privatização, no fundo aqui seria de municipalização, é um caminho, como já foi aqui referido, que o município de Alenquer devia seguir. E devia seguir porque, de facto, aquilo que é a poupança para os cidadãos é muito significativa e aquilo que é a poupança para a própria autarquia, naquilo que é a gestão
das suas disponibilidades financeiras aumenta grandemente. Muitos podem dizer, mas esse processo pode estar ligado a algumas concessões políticas que fazem com que os serviços deixem de ser privados e passem a ser públicos. Vou-vos dizer alguém que não é de esquerda, o Sarkozy. O Sarkozy, que está muito afastado da esquerda, mas rigorosamente afastado da esquerda, tratou do processo de municipalização das águas de Paris. E, portanto, as águas de Paris, que eram privadas, passaram a ser águas públicas. O atual governo de Berlim fez exatamente o mesmo processo. Deixou de ser privado, passou para ser público. A cidade de Atlanta, que tem um governo do Partido Republicano, há 2 anos atrás, passou a água privada para a água pública. E por isso, o que nós estamos a falar, de facto, aqui também, são de questões ideológicas e daquilo que é a concepção do Estado, mas também de gestão de um serviço. E mesmo na gestão do serviço, nós vimos o caso da Câmara de Mafra, que é uma Câmara do PST, que optou, fazendo as contas, que compensava muito mais fornecer um serviço, ser a Câmara a fornecer um serviço público aos seus cidadãos e, no fundo, impedir que esta empresa, a Veolia, enriquecesse brutalmente como tem estado a enriquecer ao longo destes anos. E, para já, é isto que pretendemos fazer. Depois de ouvirmos todas as intervenções, vamos abrir então o debate ao público. Agradecia então que se inscrevessem. Acho que uma pergunta, aliás, não é pergunta, é uma constatação. Alenquer sempre foi rica em água e ainda hoje fornece água para Lisboa. O que é que acontece? As rupturas que nós temos são imensas e depois a água, quando desaparece as nossas canalizações familiares, desce, portanto, barreiro. Mas mesmo quando ela está, digamos, fora desse ciclo, a água é de má qualidade. É de má qualidade, a tal forma que as pessoas não conseguem, digamos, estragar aquela água. Eu sei o exemplo, por exemplo, de Lisboa, eu bebo muita água em Lisboa e, portanto, tenho reuniões largas na Confederação das Coletividades onde eu estou e que temos imensa gente a beber daquela água, não há uma única pessoa que se queixe. Portanto, a água tratada pela EPAL em Lisboa, a água pública, é de muito boa qualidade. Não precisamos disso. Garrafas não se vêem nas nossas reuniões, não se vêem garrafas dessas. Aqui em Alenquer, o que acontece é exatamente o contrário. É difícil beber água daqui. E isto torna-se mais caricato quando, como eu disse, Alenquer era riquíssima em água e os fontaneiros que tínhamos por todo o concelho, hoje não temos, desapareceram. Porquê? Precisamente por causa do negócio da empresa privada. Portanto, era isto que eu queria dizer, não é uma pergunta, mas é uma constatação daquilo que efetivamente existe. Mais alguém? Diz o nome. Sou António Filipe. Só queria dar uma chega também aqui ao que o Vladimir falou e a Marada falou também sobre. Nós temos aqui um exemplo praticamente sobre a cidade de Filipe, nos Estados Unidos da América. Nós temos aqui a captação de água na freguesia de Ota, que vai praticamente toda para Lisboa. Quando nós, o Conselho de Alenquer, consome praticamente 30% da água que é captada para Lisboa, e quando nós somos um dos conselhos que paga a água mais cara de Portugal. Nossa limite, temos água no Conselho, água boa, vai para Lisboa, e nós pagamos a de Vila Franca mais barata, a de Lisboa ainda é mais barata, e nós temos o quarto conselho mais caro do país. Sobre a questão da qualidade da água, eu também digo que é bastante má, que é assim. Tem um caso pessoal que tem lá, assim, quando foi no contrato da concessão da água
o Sr. ex-presidente da Câmara, o Sr. Álvaro Pedro, fez com que apresentou, eu não assisti, mas segundo sei, apresentou um tubo de água e me mete coisas cheio de calcário, assim. Eu não tenho um método, mas tenho 5 amostras de água e garrafinhas meio litro, tiradas em diversas vezes da canalização de água sai da minha casa. Umas com resíduos para a sareia, outros depois com os residuais finos. Já foi lá o engenheiro das águas, da Liquer, já foi feito 2 análises, mas só que eles nunca me apresentaram a análise referente àquele resíduo. E não sei o que é que estou a beber. E da água da torneira bebo, mas é filtrado. Comprei um aparelho para filtrar a água em casa. Dentro de casa, não é da torneira lá na entrada da é dentro, tirar do garrafão e a água filtrada. Porque eu não sei o que é que estou a beber. Posso estar ali, aquilo pode ser um ramo de petróleo. Se for ramo de petróleo, a minha venda é capaz de estar cheia de petróleo e eu sou capaz de ficar já uma sua rica demasiado no petróleo que tenho dentro. Mas elevada à qualidade, eu só tenho medo de beber realmente aquilo. Eu sou obrigado a beber água do garrafão porque tenho medo de beber água da torneira. E quando eu sou pessoa, eu digo que nós devemos beber água da torneira quando ela realmente é boa. Eu vou, por exemplo, a Sintra, tenho lá familiares em Sintra. E a água de Sintra, mesmo vista, ou no copo ou na garrafa, vejo que é uma coisa totalmente diferente da nossa. Uma coisa nítida e água sábia. E aqui nós temos que pagar essa água tremendamente cara. Aqui há tempos, isto no verão passado, isto é de levar também à boa canalização que nós temos. Aqui ali nos casais novos, entre os casais novos, aquele cruzamento que existe ali, os casais, pessoas que conhecem, os casais novos com passinha, trombeta, assim, o espaço ali do mês, houve 4 rupturas de água ali num raio de 30 metros. E 30 metros é no máximo, já para o primeiro saber. Isto é sinal que a nossa canalização está toda podre. Mas esta definição entre a Câmara e as águas da Liquer, quem faz, quem não faz, quem deve fazer, quem não deve fazer, e não se chega a definição nenhuma, e quem vai pagando por isto tudo sobre nós consumidores. Pagamos a água mais cara, temos serviços de uma má qualidade, temos um mau serviço de água, e por aí fora. E pronto, isto é o que nós conseguimos resolver isso. E depois tinha aqui uns pontos que queria falar, não tem nada a ver com água, só ver hipóteses, depois falar no fim. Eu agradecer isso ao preço. Mais alguém? Boa tarde a todos. O meu nome é Alfredo Trinca e a vida de alguma forma obrigou-me a sintetizar as coisas para que fossem mais fáceis de gerir e mais fáceis de chegar à objetividade que por vezes é preciso ter. Não me levem a mal pela analogia que vou fazer, e isto é só partilhar aqui a minha opinião, apesar disto ser um debate, portanto chego à conclusão que estamos todos em sintonia, portanto se calhar o debate será difícil, será mais um aglomerar de consenso de opiniões. Em relação ao facto da água ter sido concessionada, eu chego a pensar com alguma legitimidade que se calhar, isto falando um bocadinho ironicamente, qualquer dia temos que privatizar a presidência da Câmara, por não ser capaz de resolver os assuntos que são os mais importantes. Neste caso a água. Se se pensa em privatizar a água, por que não privatizar a presidência da Câmara e pagar um ordenado para que trabalhe como deve ser? Mera opinião. Acerca da remunicipalização, eu também acho que ainda que o preço da água se mantivesse, acabava por ficar no nosso bolso cerca de 1 milhão de euros ao ano, o que permite o tal encaixe. É simples, é fácil de estar a chegar também. Acerca da qualidade da água, eu posso vos dizer que no meu caso, moro na Rua das Fontes, nas Paredes, por carolice e por querer saber também e por me interessar por aquilo que é para os meus filhos,
pedi ao Instituto Ricardo Jorge análise da água, eles vieram lá à casa. Foi um investimento de 120 euros, mas fiquei a saber que ali a água é boa e tem qualidade. Não quer dizer que no resto do concelho seja assim. Portanto, isto foi só para partilhar convosco aquilo que é o meu sentimento, o meu entendimento e a minha experiência de vida. Obrigado. Mais alguém? Obrigada, boa tarde a todos. Cláudia Madeira. Queria começar por saudar esta iniciativa promovida pela CDU e, no fundo, acabei por pedir a palavra para reforçar aqui algumas ideias. E, efetivamente, se falarmos de água, estamos a falar de um direito de bem e sobre isso já não há qualquer dúvida. Aliás, até a própria ONU reconheceu a água como um direito humano e não só, depois veio até a reconhecer a água como veio a reconhecer o direito à água e ao saneamento também como fatores essenciais para a concretização de todos os outros direitos humanos. Portanto, em relação a isto, não há qualquer dúvida e, portanto, é evidente que não se pode tratar a água como se fosse um outro qualquer produto que possa obedecer à lei da procura e da oferta. Mas, infelizmente, as empresas sabem que vai haver sempre procura deste bem essencial porque precisamos dele para viver e para sobreviver. O que faz com que, sendo privatizado, seja apenas acessível àqueles que podem pagar e, portanto, isto acaba por contrariar por completo aquilo que deve ser a água e um bem público e um direito humano. E por aquilo que também já foi referido nas várias intervenções, não só da mesa, mas também daqui do público, a privatização ou concessão é por todos os motivos errada e, além disso, é também contraditória com os princípios da poupança de água, que é uma coisa que está também muito presente e é muito importante numa altura em que nos deparamos com graves desafios ambientais, em que é necessário preservar e poupar a água e, por um lado, é incutido ao cidadão, ao utente, que é necessário preservar a água e poupar a água, e, por outro lado, temos em alguns municípios a água privatizada e o objetivo dessas empresas não é que os cidadãos poupem água, mas sim que usem mais água, porque quanto mais usarem, mais lucro terão. Portanto, além de todos os motivos e mais alguns para a privatização ser um processo, ou a função ser um processo errado, temos também aqui esta vertente ambiental em que a privatização da água é absolutamente contraditória. Depois há também uma outra situação que chegou a ser, numa altura, chegou a ser até bastante referida por alguns, que era a questão do referendo da água, ou seja, na opinião de alguns e de algumas forças políticas, era possível referendar a questão da água que devia ser pública ou não. E, portanto, se falamos de um direito humano, não é possível referendar esta questão dos direitos humanos, porque poderia ser admitido que se podia privatizar um direito humano, algo que, por exemplo, os verdes e a CDU contestam e não concordam de todo. Portanto, o caminho terá que ser exatamente pela luta pela água pública. Depois há também outra questão que, olhando para a questão da água, é preciso ver e ter em atenção todas as suas funções, as funções sociais, as funções ecológicas e também as funções económicas. E por todos estes motivos é errado privatizar ou concessionar, conforme os casos, a água, porque neste caso o que se acontece é uma empresa, durante aqueles anos, está-se a tornar dona da água, que é um bem que deve ser de todos. E também vários casos, não só no país, mas até não só em Portugal, mas até em vários países europeus e pelo resto do mundo, tem havido muitos casos em que a privatização não tem vindo a resolver qualquer problema. Os preços aumentam e a qualidade diminui e nem todos têm igualdade de acesso à água. Refiro também que me parece até positivo que, por exemplo, neste debate até agora as intervenções até sejam todas convergentes no sentido da necessidade de este processo de que a água volte a ser pública, porque o caminho terá que ser mesmo esse, que é contrariar esta lógica que já existe há várias décadas em Portugal, de que tudo pode ser um bem de negócio e, neste caso, que a água pode ser um bem económico e que os utentes acabam por ser clientes e, ainda por cima, clientes mal servidos. E, portanto, queria só também
reforçar aqui a saudação a esta iniciativa promovida pela CIDIU, não só esta iniciativa em concreto, mas também por toda a coerência que a CIDIU tem mostrado ao longo dos anos, não só aqui em Alenquer, mas em todo o país. Obrigada. Concessão / privatização, era membro da Assembleia Municipal, Zé Manuel Catarina era nosso vereador, e tivemos uma luta intensa para impedir que, efetivamente, o processo avançasse. E recordo-me que no orçamento da Câmara pós a dita concessão apresentavam números elevadíssimos. A Câmara tinha uns milhares de euros largos, que eu agora não consigo recordar exatamente, e para reforço da canalização e de considera pós a concessão, e na altura indignámos bastante com o Executivo, porque efetivamente a Águas de Alenquer acolhia os lucros dessa privatização e a Câmara suportava os custos da manutenção da rede. Eu ia perguntar aqui ao Ernesto se efetivamente continua essa saga ainda da Câmara suportar as reparações nos orçamentos municipais, ainda continuam a aparecer verbas, porque assim realmente é bom. Eles cobrem a carninha e nós pagamos o osso. Observação sobre a qualidade da água, pelo menos aqui um bocadinho aqui sobre o que o Alfredo Trinca disse. A qualidade da água não é constante. Eu trabalhei na EPAL 25 anos, eu tenho a impressão que mantém-se a situação. Houve uma pequena alteração, parece-me que o Alviela agora não fornece água aqui para a zona. Mas a água vem lá acima do Zézer ou vem do Tejo, e depois, de acordo com a necessidade, é de acordo com a água. A água, em certa altura, pode ser de boa qualidade, o que não quer dizer que no outro dia já não seja. Se a água vier do Tejo, por exemplo, se a maioria vier do Tejo, já não vem de boa qualidade. Até com valores, eu, na altura que lá estive, houve uma altura que até foi camuflado algumas análises, que os valores da radioatividade na água tinham uns valores muito elevados. Já foi há muitos anos, pronto, não quero dizer que a coisa não fosse corrigida ou que não seja, mas quando a água vem do Tejo, que também é injetada aqui, que não vá ali no Cascavel da Chaminé, que é tudo que se faz às vezes a junção, abre-se mais uma conduta ou outra, e portanto a água não é constante, a qualidade da água não é constante. Essa é esta observação. Hoje pode ser muito boa e amanhã, ou lá à noite, pode não ter essa qualidade. Pronto, era só essa. Carlos Ferreira, falou-se na questão da qualidade da água, como agora referiu. Há aqui uma questão que é importante que nós tenhamos consciência, é que a empresa que faz as análises às águas de Alenquer é uma empresa que pertence à Aquapor. E isso é muito importante a gente ter consciência disso. Portanto, é lógico que as águas a qualidade vai estar sempre de acordo com os parâmetros que são estabelecidos pela lei. Esse é um ponto. Depois falou-se aqui na questão do preço, porque todos nós sabemos que o preço é muito elevado, mas há um outro problema que nós, e que contribui também para que nós pagamos uma taxa bastante elevada em termos de tarifa, que é as perdas de água. Segundo os dados da empresa, nós temos por dia, em 2018, 4 rupturas por dia. Ao longo do ano são cerca de 700 mil litros de água que são desperdiçados. Isto, números redondos, estamos a falar de 16 metros cúbicos por pessoa, por ano, em Alenquer. Isto conta muito. E este é algo que nós estamos a pagar sempre. Portanto, é algo que deveria ser salvaguardado pela autarquia e que não é, no caso, esta questão das perdas. Lembrar aqui algumas questões da água, que tão complicado e tão complexo, feito objetivamente para privatizar a água e nunca deixar de ser privatizada. Esta foi, desde o princípio, o grande objetivo. E quando se lança o processo de privatizar a água, a Câmara de Alenquer criou um sistema tão mau de fornecimento de água às pessoas, que as pessoas já diziam, olha, façam tudo, olha, privatizem, ao menos ficamos com isto resolvido. E esta foi uma batalha
que eu tive, era vereador na Câmara na altura, uma batalha que eu digo extremamente difícil. Era estar a jogar futebol de 6-1. Era eu sozinho e 6 contra mim. Epá, trataram mal, chamaram parvo. Até aí na rua as pessoas me diziam: tu estás armado em parvo, deixa privatizar isto que a gente passa a ter água boa e mais barata. Epá, eu digo, teve que a CDU, não foi eu, ter uma coragem muito grande para desde o princípio dizer: não, a água é um bem público, deve ser pública e não privatizada. Mas eles também não são parvos e sabiam que logo a seguir com este aumento ia ser, enfim, difícil para as pessoas aceitarem isto e contestar. E então dizia ao Sr. Presidente da Câmara, dizia ao PS e o PSD, a água, que era quem estava na Câmara, a água não vai aumentar. A água vai manter o mesmo preço, nem penso que isto vai aumentar. Epá, é criada aqui uma taxazita que é 130% do valor da água que as pessoas têm que pagar para o saneamento. Ou seja, isso manter a água ao mesmo preço, mas nós íamos pagar mais 130% na fatura. E a gente, a partir desse momento, começamos a chamar a fatura da água. Isto levou a uma grande contestação das pessoas, a dizer que era uma vergonha, que a gente gastava água e nem toda vai para o saneamento, que a gente às vezes rega a horta, rega e enfim, só vai uma parte para o saneamento e estamos a pagar mais 130% por isso. E então, o executivo do PS não vai coçar na cabeça e qual é a solução que arranja? Quer dizer, então pronto, vamos baixar o preço do saneamento para 90% e vamos aumentar a água em 40%. Foi uma engenharia espetacular. Manteve-se a fatura do mesmo valor e passou-se a dizer que o saneamento gera menos que o valor da água. Alenquer, e não sei se os outros conselhos têm um problema aí, que é o seguinte: muita da água que vai para saneamento e tratada nas hectares não é água que a gente gasta em casa. Muita dela é água da chuva. É água da chuva porque o trabalho está mal feito. Pois há aqui duas coisas: a água da chuva que vai para o saneamento e eles começaram a detectar quem trata, que agora acho que é água do Atlântico, que era as águas do Oeste, que faz o tratamento no saneamento, começaram a detectar que estava a aparecer muita água no tratamento, no saneamento, superior ao consumo da água que a gente tinha em casa. E então, o que é mais uma forma de encarecer isto e da gente pagar mais? Vão pôr contadores às entradas das hectares e vamos terem muita água da chuva que vai ser paga por todos nós o seu tratamento. Cujo objetivo é a empresa das águas da Alenquer ter sempre lucro. Isto dizer que o contrato foi feito por 25 anos e hoje já é 30. Porque eles dizem assim: há uma cláusula que diz reequilíbrio financeiro. Desde que a empresa Água da Alenquer não tenha uma margem de lucro superior a determinado valor, que eu acho que neste momento é à volta de 10%, quem é que tem dinheiro a render 10%? Quem é que tem dinheiro a render 10%? E então, quando não chega aos valores que eles querem, há um reequilíbrio financeiro, aumentar a água ao consumidor. E a Câmara, um ano, como estava tudo muito quente, para não aumentar a água ao consumidor, disse a eles: olha, a gente não quer que a água aumente, olha, damos mais 5 anos da concessão. Passou de 25 para 30. Agora já tem mais 2 pedidos pendentes do reequilíbrio financeiro na Câmara, que provavelmente vão dar direito a mais 10 ou 15 anos de concessão para que, entre aspas,
o lucro da empresa seja sempre superior a 10% do valor investido. Não, isto é um processo. E já foi referenciado aqui, e eu acho que isto é extremamente desonesto e injusto o que se passa no Conselho. O Conselho de Alenquer está a produzir 12 milhões de metros cúbicos de água por ano, que é enviado para Lisboa, Lourdes, Vila Franca, etc. E gasta 4 milhões, gasta um terço. Não, independentemente de tudo, não é justo que Vila Franca, Lisboa, Lourdes, que estão a consumir a nossa água, paguem, ou seja, que nós estamos a pagar o dobro de que estas câmaras que estão a consumir a nossa água. Isto, evidentemente, é desonesto, é injusto, não é correto esta a situação que me parece, enfim, bastante complicada. Aqui a água, uma parte do Conselho de Alenquer é esta que vem da EPAL, a outra parte é os furos que a Câmara tem e é dona na chamada Quinta da Vala Nova e que fornece a Brigada, uma parte do bairro, os Tribeiros, a Torria, Cabanas de Chão e até uma parte da PUC. É outra situação. E que se tem, eu estou nessa situação com as marés, e que se tem como ser uma água de qualidade. E eu ponho aqui entre aspas. Porque a água é de qualidade no dia em que não há rupturas. No dia em que há rupturas, primeiro, eu não sei o que é que o cloro que eu bebo. É mais, o que é que o amianto que eu como na sopa me faz mal ou não. Mas a verdade é que aquela água tem cloro, tem amianto e que, para não terem problemas de saúde, reforçam com cloro, chamado elixir, né? Para desinfetar os canos. E como isto, as rupturas naquela zona são raras, são para aí 3 por dia, a gente nunca tem água em condições da mesma. Embora a água seja boa. A água é boa se não houver rupturas e se ela vier limpinha. Eu dizia que a gente teve sempre uma posição contrária a isto. Eu, quando era vereador, nunca discuti. E agora poderão dizer, se calhar devias ter visto ao pormenor o contrato, para dizeres que aquela cláusula e outra cláusula devia ser aumentada, ou alterada, substituída. Mas não foi essa a posição da CDU. A posição da CDU foi não à privatização. Ponto final para água. E eu não vou discutir, que é uma coisa assim engraçada, desta altura, em folhas A4, escritas de um lado e do outro, que só eles é que entendem. E o facto de a CDU, na altura, dizer assim, mas a cláusula 32 devia ser mais clara ou devia ser diferente. E eles diziam assim, olha, então a gente vai alterar essa cláusula. Isso obrigava-me a votar a favor, obrigava a CDU a votar a favor. Nem discutimos, nem, eu digo, ler-me, deixei passar a questão, nem me interessei daquilo. Porque, na realidade, eu não sou técnico de gestão, não sou técnico de água, não sou, e isso era estar-me a entalar objetivamente sobre este processo. E eu, neste momento, digo, se a Câmara de Alenquer quiser que esta concessão passe para ser pública, eu acho que a Câmara tem todas as condições. E a primeira condição é dizer, eles estão a cumprir o contrato. Eles substituíram condutas como estava previsto. Os remendos que eles têm aí, feitos no Alcatrão e que ficaram por acabar. Ou seja, o que é que as águas de Alenquer não cumpriram? Qual é o valor que as águas de Alenquer teriam que pagar à Câmara para pôr as estradas como estavam, para pôr os remendos como estavam, para pôr esta questão
como deve estar depois do arrebentamento. Se calhar, se for fazer estas contas, os pós e os contras, se calhar, se houver um bom gestor de uma reversão desta natureza e um advogado em condições, se calhar, das águas da Alenquer é que ainda tem que pagar à Câmara. Porque, na realidade, eles não estão a cumprir. E mesmo até a dizer que este processo é muito complicado. Há aí já processos, 2 ou 3 processos, que é os 2 reequilíbrios financeiros que eles pediram para aumentar, e hoje já dizem que a Câmara não utilizou, que deve ganhar não sei quantos milhões às águas da Alenquer. Há a questão do calcário, que há processos, enfim, em discussão, e que vão parar a tribunal. De quem é a culpa de haver canalizações entupidas e água sem pressão e canalizações que tiveram que ser substituídas? A Câmara diz que não tem nada a ver com aquilo agora é que as águas da Alenquer. As águas da Alenquer dizem, não, isto é a Paula é que não nos manda água em condições porque já escalcar é mais e tal. E neste momento há 3 entidades à briga com este processo, que eu não sei como é que vai parar. Agora, eu terminava a dizer isto. A Câmara de Alenquer tem é que ter vontade política para rever esta situação. Agora, a CDU vai batalhar, quer na Assembleia Municipal, quer na Câmara com o Ernesto, batalhar para que prepare as coisas para a revisão. Estudem este problema. Agora, vamos ver, o PS, o PSD e o CDS neste momento não querem, acham que toda a força tem que ser privada. E temos a gente a batalhar contra isso, é um problema. Embora agora a nossa batalha já seja mais fácil, porque eles já dizem, realmente isto foi um erro, privatizar isto, porque agora já vemos que isto é muito complicado. Foi uma pena. Já dizem isso, ou seja, as armas deles neste momento já são em forma seca. Só fazem fogo. Mas, como já foi dito aqui, se dissermos assim, então vamos avançar com isso para a frente. Depois, Catarina, também não vais tão longe, não é? É evidente que quando se trata de mexer no capital, nas suas forças, nos seus amigos, depois já começam a pensar na cabeça. Já começam tanto. Embora digam que sim, mas é um sim para. Ou seja, temos que, e para terminar, criar as condições para que seja a própria população a exigir, como já foi dito aqui, houve um grupo de ministros do Conselho de Alenquer entregaram um abaixo assinado com cerca de 5.000 assinaturas por aquilo que eu sei, na volta disso. Enfim, exigir que seja analisada esta questão das águas e é essa pressão que tem que existir de todos nós. E esta sessão que nós realizamos aqui tem como objetivo cada um ficar mais preparado para esta batalha. Não é que a gente hoje consiga decidir que aquilo amanhã é público. É evidente que não. Mas continuamos a batalhar e preparar os municípios para insistir nesta situação e apresentando sempre. A Mafra não é da CDU, não é? E já fez redução e outras tantas que andam por aí. E isso penso que era um papel importante que a gente, e determinadamente dizendo, esta concessão foi feita para passar o resto da vida no privado. Foi feita por isso. Mas o que é feito também se faz. E eu ficava por aqui. Tinha dito há bocado sobre a questão da comunidade e quando o Miro há pouco disse que bebia água em Lisboa à vontade. E porquê? Porque a FAO tem o cuidado de retirar amostras, pelo menos fazia isso, e tenho se calhar ainda com mais facilidade, retirar amostras ao longo dos diversos canais, de 2 em 2 horas, parece que era a periodicidade, que são analisadas
Portanto, a água é constantemente analisada. Aqui não, eu uma vez em Abrigada, lá no depósito, naquela água, para lá, Cavalo Nova, até não sabia que ainda estava em funcionamento, eu vejo um tipo qualquer de água, se calhar pelo menos tratamento de água, que não percebia nada, pegar num balde de cloro e enfiar lá dentro do reservatório. Epá, isto é assim que se trata a água. Eu penso que não. De forma nenhuma, pelo menos pelo que eu aprendi, assisti, embora não fosse na minha área de tratamentos de águas, mas assisti a essas coisas. Portanto, as análises aqui são feitas com qual é a periodicidade? Uma vez por mês? Nem isso, por ano. Como é que se pode dizer que se bebe água de qualidade? É impossível. Era só isso. Mas, para ajudar a discussão, o objetivo não é ter conclusões, mas saímos aqui com uma posição que possa ser útil a ajudar e a, como já disse o Catarino, a forçar aquilo que tem sido o trabalho nosso, das assinaturas e dos vários do movimento que está aqui à volta desta história, dizer, levantar as outras questões. Uma tem a ver, de facto, foram pedidas já mais que uma vez à Câmara, porque a Câmara, as águas da Alenquer têm que prestar à Câmara Municipal esses dados, quantas rupturas existem por ano no Conselho. Até agora, falou-se aqui em 2018, até agora estou à espera que esse valor feito. Porque isso faz levantar estas pernas da água, o fibrocimento na água, a sujidade, portanto, um bocado daquilo que aqui está. E porquê isto? Porque leva-nos a uma outra questão, que é o contrato prevê que as águas da Alenquer fizessem investimento na canalização. Até agora estamos a perceber quantos quilómetros foram refeitos. Porque, como todos nós lembramos, as condutas foram feitas para um determinado número de consumidores, o consumidor aumentava a pressão e constantemente, com eventuais, a maior parte da tonelagem é de fibrocimento e as rupturas são mais que muitas, como todos nós se apercebemos no dia a dia com tudo aquilo que aqui está. E isto leva-nos a uma outra coisa. A empresa é privada, mas se o sistema fosse público, podia ou não recorrer a fundos comunitários? Podia. Mas a empresa é privada, não pode. E aqui entra um outro problema. Ou seja, há fundos comunitários para isto. Nem a própria Cima-Oeste, quase o Presidente da Câmara de Alenquer, que é o Presidente, tem trabalhado nesse sentido para, eventualmente, a nível da Oeste poderem fazer candidaturas para os vários municípios desta região. E, desse ponto de vista, é mais um malefício para o facto da empresa, deste serviço ser prestado por uma empresa privada. Porque se o serviço fosse público, apesar das dificuldades financeiras do município, podia sempre recorrer a fundos comunitários para estar aqui. E aqui é uma questão que não se coloca. O nosso camarada e a nossa amiga colocou a questão em relação o contrato não foi mexido, que é conhecido, pode ter havido ali alguma questão, o prolongamento do prazo, mas do resto não foi. Há uma coisa que eu conheço, que é um grande calhamaço, de facto, não se vai ver, mas diz que tudo o que vá para além daquilo que está estritamente é que a Câmara tem que pagar. Expropriações, tudo, ou seja, a Câmara está sempre a pagar. O contrato é limite, este como outro qualquer. Quase a empresa só tem direitos. E a Câmara tem deveres. Ou seja, do nosso ponto de vista, e eu digo que não sou técnico, sou um bocado leigo nessa matéria, leio razoavelmente português, mas aquilo que eu entendo é que o contrato é favorável só à empresa. A Câmara é só a pagar, a Câmara é sempre a pagar. Depois, mesmo que a empresa, como já tenho argumentado, venha dizer, mas nós, quando fizemos o contrato, eram 300 km, não sei, deixem-me só uma. Mas afinal não são 300, são 400. Então, mas o serviço não me serve lá dentro. Esta aqui é a questão. Porque esta é uma outra argumentação que as águas da Alenquer têm. É porque nós, quando fizemos o contrato, dissemos que eram 300 ou 400 km, não sei os chefes. E agora não são eles, são muitos mais. E então achamos que devemos ter ressarcidos mais. O aeroporto da OTA era para vir para aqui, e como não veio, nós íamos ganhar muito dinheiro, mas como não veio, agora... E esta é toda esta... Ou seja, esta é toda a questão que está montada à volta disto. E que este contrato, sabendo nós, como temos a consciência disso mesmo, mas que é uma questão que não é fácil, e como disse, haja vontade política para o fazer. Penso que essa é a questão fundamental. Temos toda a consciência que a questão não é fácil, mas que está. Portanto, daquilo que está em pagamentos, a Câmara não vai ter um lembro de pagamentos para isso, salvo, eu digo, daquilo que vem, claramente há muitas vezes lá vem, mas que o que faz parte do contrato, isso não foi alterado. Se ele está no contrato, sobre haver grandes urbanizações e algumas questões que a Câmara, às vezes a gente aqui paga e assume pagamentos para tudo e mais alguma coisa,
Normalmente nós, eu digo eu sou sozinho, a oposição somos três, mas aquilo que se coloca muitas vezes é que a maioria decide em função de uma determinada concepção ou de uma determinada situação e nós não concordando ou votando contra a questão passa. E muitas das vezes é duvidoso que alguns benefícios que são dão, que neste momento, então, há neste momento normalmente um boom da expansão de construção, é evidente que é bom porque há muitos loteamentos abandonados e estão agora a ver aí e estão a aparecer agora na Câmara alguns pedidos para isenção de taxas, disto, daquilo, mais alguma coisa e tudo tem. E isto é mais uma a somar às multas. É mais uma a somar à multa. Eu não sei se eu andei muito com esta questão, mas quer dizer assim, a nossa posição, o nosso trabalho, aquilo que queremos, cada um de nós, é que seja melhor para todos nós, para o Conselho e para os habitantes deste Conselho. E isso vamos sempre continuar a fazer, não estou a terminar de alguma, e iria dizer aqui, alguém dizia, estamos a tirar a água de casa. E tu que pagas a água mais cara, tu que tens a água mais barata, eu estou a fazer uma citação, não sei se é correta, tens a água muito mais barata que aqui. Não tens água e tens a mais barata. É evidente que isto não é contra quem paga mais barato. O que nós queremos é que, sendo nós o Conselho Fornecedor de Água, devemos ter, no mínimo, igual ou mais barato àqueles que pagam. Portanto, esse é o serviço que passa depois por todo o resto. Era só para já. Eu estive a analisar um relatório, que é o relatório do Tribunal de Contas, em que analisa 27 concessões de água privadas no país. Aqui é um relatório vasto e, no fundo, esse relatório do Tribunal de Contas, eu tenho aqui depois um extrato que vou ler, que eu acho que é importante, aponta que os primeiros contratos de concessão de águas, portanto, os municípios que fizeram concessão em empresas privadas, são contratos desastrosos para aquilo que é o erário público. E esse relatório aponta uma listagem muito significativa de irresponsabilidade dos autarcas, de não realização de contas, de problemas vários, e esses maus contratos que foram estabelecidos nessa primeira geração de contratos de concessão têm alguns aspectos que eu tenho aqui as notas e quando eu começar a ler vocês vão perceber que se aplica perfeitamente aqui à Alenquer. Primeiro problema, não se efetua a transferência de risco para o parceiro privado ou concessionário. Qual é que é o risco do negócio? Vocês veem que o privado aqui não tem qualquer tipo de risco, como já foi ali dito ali abaixo que o risco ficou para a autarquia. Garantiram-se caudais mínimos. Fixem isto aqui que eu estou a dizer caudais mínimos, que eu depois vou dar o exemplo mais à frente de Barcelos, que é para perceberem o que é a questão dos caudais mínimos, a questão das perdas de água. O melhor é se calhar falar da água não faturada, porque entram as perdas, entra aquilo que sai da canalização porque está destruída e depois entra toda a água que de facto não é faturada, que é a água que é retirada ilegalmente, que é a água que os bombeiros utilizam para apagar incêndios, que é a água pública que é utilizada nas regas dos jardins e que não tem contador. Portanto, isto é todo um bolo muito significativo. O privado não assumiu riscos inerentes às atividades de exploração e financiamento da concessão. Risco zero. É isso que o Tribunal de Contas diz, que em todas elas há risco zero para o setor privado. Dos contratos não constam de forma discriminada e detalhada os riscos a assumir por cada um dos parceiros. Zero riscos. Habitualmente um todos nas autarquias, zero para o privado. Quinto aspecto, os contratos não identificam as situações suscetíveis de gerarem partilha de benefícios entre as partes, utentes, concedente e concessionária. No fundo, a partilha de benefícios é, se nós atingirmos um grau de qualidade da distribuição de água, qual é que é o benefício que, no fundo, o município e os utentes vão ter em relação a isso. No caso, no vosso caso, se a Alenquer de facto tem muitas capacidades de exploração de água, essa água é utilizada por outros municípios, qual é que é o benefício por terem essas captações que o município de Alenquer vai ter? Portanto, isto aplica-se, atenção, isto aplica-se a Alenquer, aplica-se a Miradaire. Miradaire tem o maior canal freático do país, portanto, na Serra de Miradaire, que é o Polos de Minde, e também eles que têm o maior canal freático do país, pagam também das águas mais caras.
O sexto aspecto, os contratos não enunciam de forma clara os objetivos da parceria e concessão, bem como os resultados que se pretendem do parceiro privado. Sétimo aspecto, as concessões não contemplam um prazo de vigência do contrato adequado ao ciclo de vida e às especificidades do investimento a realizar. O oitavo aspecto, o modelo de concessão não apresenta para o concedente vantagens relativamente a outras formas alternativas de alcançar os mesmos fins. E o nono aspecto, as tarifas apenas pretendem garantir o lucro do privado. Isto é o relatório do Tribunal de Contas sobre a análise a 27 concessões privadas de primeira geração. Porquê é que eu depois queria falar sobre a questão das perdas de água? O contrato de Barcelos, das águas de Barcelos, que é o mais desastroso do país. Em 2015, a Câmara de Barcelos já ia com uma dívida à empresa de distribuição de águas de 200 milhões de euros. Estamos a falar de 2015. O processo continua em tribunal. A Câmara reconhecia que devia muito dinheiro, mas que não eram 200 milhões. Reconhecia 170 milhões. E, portanto, estamos a falar aqui de um bolo complicado. E todos vocês ficam a pensar como é que Barcelos, que é um concelho relativamente pequeno, consegue chegar a um patamar de dívida desta quantidade de dinheiro. Pois tem uma explicação muito simples. O contrato de concessão ao privado inicial, e é importante ver aqui também no contrato de Alenquer, essa pequena especificidade, estabelece uma coisa chamada caudais mínimos. E o que é que são os caudais mínimos? A ERSAR, que é a entidade reguladora, diz que cada habitante, cada português, consome 70 litros de água por dia. O contrato de Barcelos estipulava 141 litros por dia por habitante. Ou seja, a Câmara de Barcelos está a pagar 70 litros a mais por dia à empresa privada. Por habitante. O caso de Barcelos é tão paradigmático que na fatura da água está estabelecido que há um caudal mínimo por habitante e se não existir nenhum tipo de consumo de água, um habitante de Barcelos, do concelho de Barcelos, paga na fatura cerca de 29 euros por mês. Ou seja, um casal paga 29 euros por mês. Isto é um valor elevadíssimo. E então os habitantes de Barcelos perceberam uma coisa engraçada, que é, se abrirem a torneira do quintal e deitarem água fora, o contador conta, e eles, em vez de pagarem 29 euros por mês, passam a pagar 18 euros por mês, porque tiveram consumo. Isto vem na questão da própria gestão da água. Ou seja, a água, que é um bem essencial, sendo desperdiçada, os cidadãos pagam menos. E vocês perguntam todos assim, então, mas porquê é que eles fazem isso? Porque Barcelos é um concelho que tem uma alta taxa de imigração. Ou seja, tem muitas casas fechadas durante o ano. E eles começaram a perceber que tinham que falar com os familiares e vizinhos e dizer assim, epá, tu pelo menos uma vez por mês, vai lá à minha casa, abre a torneira durante 1 minuto ou 2, que é para a água correr para o chão, para em vez de pagar os 29 euros, pagar aquilo, porque no fundo a entidade assume que houve ali um consumo mínimo. Isto dizer que estes contratos, e o vosso certamente aqui de Alenquer se encaixa nisto, é de facto uma desgraça. Eu dou o exemplo das águas de Sintra, como eu disse, onde estive e conheço bem, que é a água pública. As perdas de água, a água não faturada em Sintra, era cerca de 40% do que era comprada à EPAL. Estamos a falar de um nível muito elevado. Através de dinheiros públicos e por vontade pública também, foram feitos investimentos na rede, foram colocados contadores de rega, foram utilizados sistemas de reaproveitamento de águas. Se nós temos uma ribeira, não temos que estar a regar a água com água potável, podemos regar com a água da ribeira. Através do aproveitamento de poços, neste momento as perdas de água no concelho de Sintra são 20%. O que é que isto permitiu? Isto permitiu, em 12 anos, suportar
todos os aumentos que a EPAL fez sobre os Smart de Sintra. Ou seja, os Smart de Sintra fazem a atualização da água segundo o valor da inflação, mas não fazem repercutir os aumentos da EPAL. Os Smart de Sintra são dependentes da EPAL Sintra em 96% do consumo da água. Isto dizer o quê? Dizer que quando há muitas pessoas que dizem que o privado gera melhor do que o público, isto não é verdade. Isto não é verdade. Nós temos exemplos concretos no nosso país de que uma gestão pública de um serviço é muito melhor, dá muito mais qualidade de prestação do serviço à população e, por isso, aquilo que se deve lutar também aqui em Alenquer é, no fundo, pela reversão deste processo. E o processo de reversão, e isto é um aspecto que eu acho que é importante, o processo de reversão não está ligado à correlação de forças existente dentro da Câmara Municipal. O processo de reversão passa pela consciencialização que as pessoas devem ter que de facto estão a ser roubadas. E gerar um movimento de contestação em relação a este roubo mensal que acontece da sua carteira, força objetivamente a autarquia, mesmo a correlação de forças sendo diferente entre os que defendem a municipalização e os da privatização, certamente irá levar a uma alteração e àquilo que é o mais importante. Eu acho que é importante toda a gente também participar na discussão, que significa também que está aqui um interesse coletivo. Eu acho que esse é fundamental, porque o que falta aqui, como já alguém referiu, é a vontade política para que a gestão volte outra vez ao público. Porque nós podemos discutir os valores, se é muito cedo. Eu não sei se nós temos que indemnizar a empresa para haver reversão. Porque se a empresa não está cumprida, ela também há de ser penalizada por isso. Depois é preciso também ver rigor e quando mandam um número para cima. Agora, se viesse para cá, custa 60 milhões. Está bem, mas quem é que se lembrou? Com que base, que fundamentos é que levam a concluir que é esse? E ainda que seja, valerá ou não valerá a pena. Aquilo que eu disse no início, e me parece que continua a ser pertinente, é que isto mais tarde ou mais cedo tem que voltar. E, portanto, se nós queremos continuar a ter a água, há pouco dizia ali o amigo que a água em Lisboa tem qualidade porque há controle. E eu só acho que isso é corretíssimo, só falta dizer uma coisa. Há controle porque lá é pública. E, portanto, nós vamos bater sempre à tecla essencial. A questão aqui é porque, se a gestão for pública, naturalmente nós temos mais garantia de termos de qualidade da água e do serviço prestado está mais assegurado. Aqui também se dizia há pouco, às vezes também se enfraquece para depois difundir a ideia da necessidade de privatizar. Isto faz lembrar aquilo que eu estava a fazer com a saúde durante uns anos, para as pessoas poderem concluir que de facto é melhor privatizar, porque conforme está é uma desgraça, não é? Isto é o jogo de criar as condições para que depois também haja simpatia do outro lado, para que sejam as próprias pessoas também a verem aquilo como uma coisa positiva. Mas é que eu acho que ao longo destes anos todos, por exemplo, aqui quem decidiu isto, o Executivo na altura, decide porque achou que não foi capaz de dar resposta à manutenção da tubagem. Isso chama-se incompetência, porque se o Estado não consegue, então mais ninguém consegue. O que é que falta aqui? O que falta aqui é que as pessoas percebam associar o voto que fazem quando vão às urnas com aquilo que já acontece no dia-a-dia. Mas não é isso, é a expectativa de que isto privatizado vai ser melhor. E agora passam estes anos, as pessoas precisam de ser abanadas porque não estão a perceber que estão a ser penalizadas com o facto da gestão ser privada. Eu também acho muito bem que nós não tenhamos, se somos contra o contrato, não temos que negociar cláusulas. Porque não é a cláusula estar lá a dizer que é mais isto e mais aquilo que resolve o problema. O problema é estrutural. A estrutura é a própria natureza. Eu não lhe digo propriedade, porque a água, apesar de tudo, não estamos a falar da propriedade da água, estamos a falar da gestão, porque aqui no caso pouco me interessa, mas que essa é que é a questão fundamental. É a gestão ser pública e o que falta, vontade política, porque isso tem que ser uma decisão da Câmara. Se as forças que defendem a reversão do processo para que a água volte a ser pública não chega, então nós temos que despertar as populações para ter as populações para fazê-las, no fundo, perceber que estão a ser penalizadas e que há necessidade da água voltar para a gestão pública. E acho que era essa a responsabilidade que cada um de nós devia levar daqui, no sentido de analisar, esclarecer, para as pessoas também serem elas a exigir que a Câmara inicie um processo de reversão
conforme fez Mafra e conforme fizeram outras câmaras de outros países que se meteram neste debate. Antes de tirar, só a dizer aqui uma em relação à análise que, enfim, estudiosos chegaram que é não sei quantos milhões. E já sabemos que quem faz essa análise é uma empresa ligada ao Grupo das Águas. Eu tenho uma história na minha vida que eu utilizo muita vez, que acho que define bem isto. Estava no sindicato, era dirigente no sindicato, e há um problema complicado no trabalhador da EDP que foi despedido. E o dirigente do sindicato, o Magalhães, chegou ao pé da advogada, da doutora Zulmira, e disse: "Oh, Zulmira, faz aí um parecer a dizer que o trabalhador não tinha nada a ser despedido, que ele tinha razão e tal." E a advogada disse assim: "Pá, isso é tão complicado, pá. Então, mas ele cometeu alguns erros." Desculpa lá, foi para isso que tu estudaste, foi para defender o trabalhador. Por isso faz um parecer. Isto das águas é a mesma. Eles dizem: "Opa, ó gabinete tal, faz aí um estudo a concluir que os gajos têm que dar 60 milhões. Então, se é eles que pagam àquele gabinete, o gabinete tem é que apresentar um estudo a dizer que é 60 milhões. Quem encomenda o estudo, encomenda o resultado. Com certeza. Mas é que esta dado é mesmo estudo. E eles concluem que é 60 milhões, foi aquilo que a empresa disse para eles concluírem. O resto é argumentarem, estudaram para isso. Para argumentar. Não, era só esta questão a dizer, não? Que o façam como uma entidade independente, mas independente. Porque há aqui coisas que, como já foi dito, o Tribunal de Contas dá ali puxões de orelhas a estas câmaras muito. Não é? E partimos do princípio que o Tribunal de Contas tem alguma independência, eu penso que sim. É pá, foi o Tribunal de Contas a fazer esse estudo, nunca dá 60 milhões, certeza. Só um aspecto final para comentar, que é: Alenquer tem um conceito de 43 mil habitantes. Se a Câmara diz que há uma dívida de 60 milhões de euros, isto dá 1.400 euros de dívida por habitante. Eu acho que a Câmara deve ser questionada sobre isto. Como é que é possível que num concelho tão pequeno, no fundo, de cada habitante, esta dívida seja de 1.400 euros por habitante? Isto é uma brutalidade. Portanto, isto só tem um nome. Há aqui um roubo que está a acontecer ao longo dos anos, que é muito claro. Aliás, o Tribunal de Contas diz isso em relação às primeiras concessões de distribuição de água a privados. E quando, por exemplo, estabelece que não é claro os benefícios, o vosso caso aplicam-se vários. Um benefício. O município, como se disse, tem várias fontes de produção de água. Fontes de produção de água. Esta água que é produzida, que é propriedade do município, como é que ela está a ser cobrada? O município cobra à distribuidora de água e depois a distribuidora de água vende, no fundo, à população, ou nem sequer entra nesse tipo de contas? Ou seja, são aspectos que nas concessões privadas, nas primeiras, vieram ao de cima. E eu acho que são estas informações que, através de reuniões como estas e outras, de esclarecimento da população, podem surgir de forma a inverter este processo que só tem tendência a enterrar ainda mais os municípios que continuam com a privatização das águas. Mas ninguém quer dizer nada? Portanto, então, dá por terminado o nosso debate. O Ernesto irá dizer ainda algumas palavras para encerrarmos. Todos quiseram connosco fazer esta reflexão, podemos ter e ajudar e continuar a trabalhar, apesar de muitos ao longo deste passar a palavra ao ataque aos partidos políticos. Os partidos políticos são associações de pessoas e que têm em vista trabalhar para o bem comum da sociedade, e quais nós pertencemos também. Portanto, isso também é o nosso papel. O nosso papel é trabalhar para os outros e trabalhar para nós. Portanto, desse ponto de vista, nós vamos continuar a estar cá, com todos, com aqueles que queiram ter e com os outros que nós também vamos juntar, que juntando todos é que vamos conseguir
levar esta e outras tarefas por diante, sabendo que não é fácil, mas que estamos aí todos os dias, contamos convosco. Agradecer mais uma vez a vossa presença e, quando precisarem da CDU ou de alguém, ao que pudermos ajudar, cá estaremos, mesmo em relação a algumas questões que possamos apoiar e do mesmo modo para cá. Muito obrigado.